Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vão chegando. Eu estou aguardando só o Alexandre se conectar, que é o nosso convidado aí para conversar um pouquinho sobre eficiência energética, gestão energética. Então assim que ele se conectar aí, a gente já vai fazendo aí os devidos encaminhamentos. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Maicon? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Maicon? Como é que tá? Me escuta bem? Tudo certo. Tudo certo. Escuto bem também aqui. Tá ótimo o som. Tá ótimo. Não, comentei com o pessoal, tá aguardando tu te conectar e, enfim, esperar mais uns minutinhos aí até, acho que até 19h05 aí pra gente, o pessoal vai chegando, né? Excelente, A gente começa a excelente. live bem no limite ali para aproveitar ao máximo o tempo. Maravilha. Já aproveitando esse tempo, né? O tempo é precioso, aproveitando e já te agradecendo pela disponibilidade de conversar conosco aí ao vivo, né, sobre esse tema aí. Depois eu vou fazer a devida apresentação, mas já adiantando o pessoal que tem bastante vivência aí nesse assunto, né? Então, já te agradecendo aí em nome aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em nome do GEMASP, né, o nosso grupo de sistemas de potência aqui da URGS. Que bacana, Maicon. Na verdade, o agradecimento fica de minha parte aqui pelo convite. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do mundo acadêmico e para mim é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder trocar informações, né? E aí, para quem já está conectado e não sabe, né? Nós somos colegas de trabalho, né, Maicon, há uns anos atrás, na distribuição de energia. Então, foi com muito prazer que eu recebi teu convite e estou aqui hoje para a gente poder trocar um pouquinho. Legal, legal. O tempo, a quantidade de anos a gente não precisa comentar aqui, né, ao vivo, né? Com certeza não. Legal. Muito bom. Bom, pessoal, fazendo então, aproveitando enquanto o tempo, a gente vai aguardando mais 2 minutos, fazendo alguns comentários, essa live vai ficar depois disponível no Instagram do GEMASP, então quem por algum motivo não conseguir assistir ou precisar perder a conexão, enfim, hoje com a quantidade de pessoas que estão acessando, né, uma sobrecarga na web aí, em função até dessa pandemia, isso pode acontecer, enfim, mas vai ficar disponível, então a informação vai estar lá, ninguém precisa ficar preocupado, né, que não vai perder nenhum detalhe aí, certo? Calma. Já aproveito aí para pedir, né, quem não conhece ali a página nossa do GEMASP, dá uma curtida ali, né, quem tem interesse em conhecer um pouquinho do trabalho que é feito pelo grupo de pesquisa ali, através dos professores, através de pesquisadores de graduação, de nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que compõem ali o nosso grupo, certo? Bacana. Bom, a gente já está aqui no horário, acho que o pessoal vai se conectando, então a gente vai dando início, né? Porque eu tenho bastante coisa que eu quero conversar e explorar com o Alexandre. Então, o tempo aqui, quanto mais a gente conseguir maximizar e explorar esse tempo com ele, eu acho que vai ser legal. Então, Excelente. primeiramente, pessoal, já fiz agradecimento ao Alexandre, dar boa noite para todo mundo, agradecer pela presença, né, e pela disponibilidade em nos assistir. O meu nome é Maicon, eu sou professor
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Engenharia Elétrica, e compõe o grupo ali do GEMASP, como eu comentei, é um grupo de modelagem e análise de sistema de potência que busca trabalhar nas mais diversas áreas envolvendo energia elétrica, certo? Hoje o objetivo, então, é conversar um pouco sobre eficiência energética, principalmente sobre o aspecto da distribuição de energia. E aí a gente convidou o Alexandre, que tem bastante experiência nisso. Eu vou fazer só uma breve apresentação aqui para vocês conhecerem o histórico do Alexandre, certo? Então, o Alexandre é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação Lato Sensu MBA em Gerência de Telecomunicações pela FGV, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Fevale e tem mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele está exercendo atividades profissionais na indústria automotiva, me corrige depois, Alexandre, no polo da General Motors. Perfeito, certo? Perfeito. Possui experiência profissional aí de mais de 13 anos no setor elétrico, com atuação em diferentes áreas, então atuou na área de gestão de treinamentos corporativo, foi ouvidor da distribuidora, trabalhou na área de gestão de projetos de eficiência energética, coordenação de medição e também como gerente de contas na área comercial. Na área acadêmica, né, então atuou como coordenador do curso de Engenharia Mecânica da FTEC, professor de curso de especialização de segurança do trabalho na Fevale, professor adjunto de graduação na FTEC nos cursos de engenharia. E aí, por fim, né, já teve também experiência profissional na área de gestão de contratos na Brasil Telecom, engenharia na área de telecomunicações, na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Enfim, trabalhou no polo petroquímico, tem uma experiência aí bastante grande, então acho que a gente vai poder explorar e trocar ideias aqui e aprender bastante coisa nesse nosso bate-papo aí, certo? Ei, Maicon, a gente tinha dito que não ia falar de tempo, né? Quando tu citou todo esse histórico aí, não tem como não entregar a idade, né? A gente já correu por alguns diferentes caminhos aí que só o tempo nos dá essa possibilidade, né? É verdade, não, com certeza, né? Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente fazer então esse bate-papo, falar um pouco sobre eficiência energética, a gente vai obviamente explorar também alguns outros assuntos que eu gostaria depois de trocar uma ideia com o Alexandre, aproveitar esse espaço aqui, né, dessa questão de ter sido coordenador do curso de treinamento da distribuidora, mas a gente vai começar se focando na questão de eficiência energética, certo? É um tema aí sempre vamos dizer assim, inovador, né? Está sempre na vitrine em função da necessidade das empresas, seja as empresas de distribuição, de geração, de transmissão, as indústrias, nós como clientes residenciais, sempre com esse objetivo de reduzir o consumo do ponto de vista mais eficiente, certo? Então, eu quero reforçar para quem quiser fazer perguntas, questionamentos, fiquem à vontade, façam ali nos comentários, a gente tem um suporte aqui que vai estar observando isso e vai passando as perguntas para a gente poder ir acompanhando elas em tempo real, certo? Então, por favor, façam aí as perguntas aí, curiosidades, se queiram saber, bem à vontade. Bom, então, Alexandre, aqui eu tenho algumas coisas já previamente, né, para te questionar. Então, eu queria começar que tu comentasse assim, qual o objetivo, né, de um projeto de eficiência energética, certo? Trazer um pouquinho da visão da distribuidora e também o que isso impacta, né, na cadeia, nos sistemas, quem pode trazer esses projetos. Falar um pouquinho sobre isso para nós, aí, por favor. Bacana, Michael. De novo, né, reforçando, né, o agradecimento aí ao convite e essa possibilidade da gente estar aqui conversando. Para falar um pouquinho de eficiência energética, acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que sempre que a gente estiver eficientizando algo, ou seja, reduzindo um consumo de energia, a gente está, dentre outras coisas, cuidando do nosso meio ambiente, né? Porque quando a gente está diminuindo a exigência de geração, a gente está evitando a queima de algum combustível, está evitando o inundamento de alguma área, está evitando a geração de resíduos que vão ficar no futuro. E quando eu estou falando isso, mesmo quando a gente fala de energias limpas, né, vamos pensar aqui, células fotovoltaicas para energia solar.
vai ter um momento que essa tecnologia vai ser obsoleta. E o que, que nós vamos fazer com este monte de placas, né? O que, que nós vamos fazer com energias limpas, por exemplo, quando a gente está falando de energia eólica também? Então, a gente vai ter estruturas gigantes, um dia elas serão obsoletas, a gente não tem a menor dúvida disso. Então, quando a gente fala de eficientização, eu acho que o primeiro ponto que precisa estar claro na nossa mente é que a gente, sempre que a gente conseguir reduzir geração, é bom para o nosso planeta. Esse é o primeiro ponto, né? No momento seguinte, e aí não tem como a gente não falar disso, e com certeza é o interesse da maior parte das pessoas que procuram por eficientização, é custo. Né? E tu bem colocaste ali, né, a questão das indústrias, a gente das nossas casas, né, quando a gente está trocando uma lâmpada, que nós tínhamos lá uma incandescente, uma fluorescente, botando uma de LED, a gente está preocupado com custo. Né? Falando então de projetos, é importante a gente entender isso. O objetivo de eficientização é utilizar melhor nossa energia, mas tem algo maior por trás disso, que é a questão do meio ambiente, né, principalmente, e a questão de custo. Aqui tem um ponto, Maicon, que eu gosto de trazer muito para quem está entrando nesse processo, entrando nesse assunto. Para quem já é mais avançado, isso é muito claro. Mas para quem está entrando nesse processo, a gente diferenciar a questão da eficiência e da eficácia, né? Porque as pessoas precisam entender o que é eficientizar, o que é eficientização. Então, quando a gente está falando disso, quando eu estou falando de eficácia, eu estou falando de atingir os meus objetivos. Eu posso atingir os meus objetivos gastando muitos recursos, né? Quando eu estou falando em ser eficiente, eu estou falando em usar menos recursos para atingir esses objetivos. Então, isso tem que ficar claro. Eu posso conseguir uma iluminação, pegando o nosso foco agora, eu posso conseguir uma ótima iluminação num determinado local, atingir o meu objetivo, ser eficaz nessa iluminação, mas não ser eficiente, gastar muita energia para conseguir que aquilo ali esteja no formato que eu desejo. Então, quando a gente fala de eficientizar, e isso é um erro que eu vejo muitas pessoas comentarem, né? Ah, eu parei de produzir, reduzi o meu consumo, então eu eficientizei. Não, você não eficientizou nada. Você, na verdade, reduziu o consumo. Isso até pegar um exemplo, e isso é interessante para quem está nos assistindo, né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa das atividades da distribuição de energia, eu não sei como é que está a legislação hoje, tá? Porque eu me afastei um pouquinho, mas eu acredito que isso ainda esteja igual. Era possível para um determinado cliente reduzir a contratação de demanda se ele comprovasse ter feito um projeto de eficientização. E não por poucas vezes, alguns clientes reduziam a sua produção e vinham lá dizendo o seguinte, olha só, minha conta era 500 mil reais, baixou para 300, eu eficientizei. Eficientizou o quê? O que você trocou de equipamento? Me mostra a nota fiscal do que foi feito, do projeto. E, na verdade, isso não é eficientizar. Ele simplesmente parou de realizar o trabalho. Né? Isso tem uma diferença bem grande, conceitualmente falando, né? A gente está começando a conversa, né, Maicon, para quem está nos ouvindo. Claro, sem dúvidas. Em termos de conceito, né, eficientizar é fazer o mesmo trabalho, ou até mais, com menos energia, né? Usando menos energia. Então, é importante a gente ter isso claro. Né? Então, quando é feita essa introdução, é importante a gente falar também de outras questões aqui. Como é que eu posso fazer isso? Né? Porque aí eu não estou falando de desligar, eu estou falando de realmente continuar fazendo o meu trabalho. Se eu tenho uma lâmpada que me dá uma determinada iluminação e eu posso botar outra que vai me dar essa mesma iluminação com menor potência, eu vou ter menos consumo. Com menos consumo, eu efetivamente estou fazendo o que a gente está comentando aqui, que é eficientizar. Né? Então, acho que assim, para uma questão básica, né, quando a gente está falando de projetos, isso tem que estar claro na mente de quem estiver trabalhando nesse processo. Né? Alexandre, tu tocou num ponto aí que eu acho interessante, tu comentou um pouco da legislação, né? Os clientes, principalmente clientes industriais, né, que têm um consumo de energia, demanda mais elevada e custos mais elevados. Tu comentou nessa questão, né? Se você fez um projeto, justifique, né, que você fez uma ação de eficiência, você pode reduzir a demanda, e isso tem lá questões legais que permitem isso. Eu acho legal, assim, talvez a gente comentar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente não tem muita noção, mas existe a Agência Nacional de Energia Elétrica, existe o Procel, né, existe a própria, através da Eletrobras,
que tem esses incentivos exatamente para fazer essas ações de eficiência energética, que vem através da distribuidora, com projetos de eficiência energética fomentado. Obviamente que esse fomento vem através da tarifa, né? Então, no fim das contas, as pessoas às vezes não se ligam muito nisso, mas a gente está pagando, né, para que tenha esse recurso disponível e para a distribuidora gerenciar, né? Então, aqui eu tenho um comentário, dito isso, para responder, comentar sobre isso, e já aproveitando, sobre as atribuições, né, de um gestor de projetos de eficiência energética, teve na coordenação, né, dessa área, certo? Dentro da concessionária de energia, já que através da concessionária é um dos meios de fomentar essas ações com o recurso que vem da tarifa de energia. Excelente, excelente, Maicon. O que que acontece, né? A distribuidora, ela tem uma obrigação legal, né? Hoje, o número que eu tenho, que as distribuidoras ainda estão, que é o mesmo da época que eu trabalhava, eu até fui conversar com uma colega que está hoje fazendo as atividades de gestão, né? A Letícia, que está fazendo gestão desse tipo de projeto numa das distribuidoras aqui, porque eu queria me atualizar até para a gente poder conversar um pouquinho. Hoje nós temos uma legislação que exige 0,5% da receita operacional líquida da distribuidora, sendo que 0,1%, ou seja, 20% do 0,5%, né, só para deixar claro, ele vai para o Procel. Então, vamos pegar o número que fica disponível para fazer gestão, é 0,4% da receita operacional líquida de uma distribuidora. Isso é muito dinheiro, né? Isso é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei no edital da CE, e aí aqui até já fica uma dica para quem eventualmente esteja nos assistindo e tenha interesse, né? Tem um edital da CE que ontem eu entrei no site para dar uma olhada, e ele teve uma postergação de prazo e está com a possibilidade de entregas até o final do mês. Mas eu estava falando, só para não perder a linha de raciocínio, né, 0,4% da receita operacional líquida, o edital da CE está lá disponibilizando 20 milhões de reais. Né? Então, a gente está falando de realmente valores bem significativos. Dá para fazer projetos bacanas, né? Dá para fazer projetos grandes que realmente possam ter uma grande repercussão em termos de redução de custo, né, de energia, e pode atingir muita gente, né? A gente já vivenciou aí no passado e sabe dos projetos que se faz em clientes baixa renda, atinge uma quantidade enorme de pessoas e pode fazer diferença na vida de muita gente, porque isso reduz o custo mensal de energia. Falando da pergunta propriamente dita, né, Maicon, qual é o papel do gestor? Então, o gestor de projeto de eficiência energética dentro da distribuidora, ele tem que monitorar esses valores, se ele está gastando menos ou mais do que a legislação exige, até porque isso é regulado e a ANEEL olha isso de perto, né? Se tu está gastando menos ou está gastando mais, então tu tem que manter. Isso parece simples num determinado momento, mas na prática não é tão. Por quê? Porque tem projetos que daqui a pouco trancam, tu não consegue avançar, então aquilo que tu tinha programado gastar, daqui a pouco não vai acontecer. Então, o papel do gestor é justamente fazer este controle e fazer gestão de contratos, basicamente gestão de contratos, porque são empresas que são contratadas para fazer os projetos. Falando dos projetos propriamente ditos, Maicon, aqui tem uma coisa interessante, de novo, né, eu não sei qual é o nível de conhecimento desses processos de quem está nos ouvindo, mas é interessante a gente falar que a distribuidora, ela tem projetos nos quais a gente chama de um projeto que não dará custo para o beneficiado, vamos dizer assim, quando ele não tiver fins lucrativos. Quando que isso acontece? Isso acontece em prefeituras, em órgãos públicos, né, em hospitais que não tenham fins lucrativos, não estou falando de hospitais privados, né, hospitais que não tenham fins lucrativos. Então, o que acontece? Esse dinheiro, a distribuidora, ela fornece o projeto, ela fornece os equipamentos, ela fornece a execução, e o cliente não tem custo nenhum. Diferentemente dos projetos aqueles que a entidade tem fins lucrativos. Então, por exemplo, uma indústria que apresentou um projeto num edital, foi selecionado, ele receberá aquele projeto, mas ele pagará por aquele projeto. Então, esse dinheiro voltará para a distribuidora e ela vai reaplicar em novos projetos.
Essa é uma diferença bem interessante, porque esse dinheiro pode girar e pode gerar vários outros projetos, ou no momento que eu fizer para uma entidade que não tem retorno, que a gente chama de fundo perdido, né, um projeto a fundo perdido, o dinheiro vai e não volta para a distribuidora. E está dentro daquele balanço que a gente falou, né, 0,5% da receita operacional líquida, que é bastante dinheiro. Quando a gente fala de distribuidoras grandes, que nem o exemplo que eu dei, aqui a CE está com um edital aberto de 20 milhões de reais. Então, projetos de até 20 milhões de reais podem ser apresentados. Obviamente que não vai ser todo o dinheiro num único projeto, muito difícil, né, que a distribuidora faça isso. Ela tem regras aí, até 80% dos projetos podem ser aplicados em baixa renda, aí tem alguns detalhes, ela tem que aplicar dentro desses valores, ela tem que aplicar nas duas maiores classes de clientes daquela distribuidora. Então, assim, ela tem algumas amarras que não vai conseguir ter um projeto de 20 milhões de reais. Mas a gente está falando de volumes consideráveis, né? E isso pode gerar realmente muito, muito benefício para muita gente. Não, sem dúvida, não, acho que é legal tu comentar isso, porque tu comentou um exemplo, né, de uma distribuidora, né, e se a gente for pensar em todas as distribuidoras do Brasil, e atualmente as próprias permissionárias, né, que estão num processo aí já de imigração há uns anos também começam a participar dessas regras, estão falando de volumes bastante consideráveis de recursos. Muito. Então, isso mostra que há um interesse, né, há ainda espaço, muita oportunidade para se reduzir o consumo de energia através de troca de equipamentos mais eficientes, certo? Eu acho legal também um ponto que tu comentou, que eu acho também dá para dar de repente, se puder só comentar um pouquinho mais de detalhe, porque de repente a gente pode pensar, mas então as distribuidoras, né, vão lá e disponibilizam recurso para prefeituras, para consumidores que são enquadrados sem fins lucrativos, né, como hospitais, dependendo de próprias escolas também que são enquadradas nessa modalidade, eles não precisam devolver o recurso, e a gente acaba tendo alguma coisa nas indústrias. E aí acaba que a gente fala, os clientes residenciais, né? Mas como você comentou ali, né? Existe uma linha, né, que se observa, que são os clientes de baixa renda, que a distribuidora também tem que fazer ações nesses clientes. Então, esses clientes estão contemplados fora desses editais, né? Então, acaba que atende todo mundo, certo? Perfeito. A questão do cliente de baixa renda, ela há muitos anos, ela vem com uma preocupação social do órgão regulador, né, uma preocupação social da ANEEL, que direciona volumes desses recursos. E lembrando, né, Maicon, que quando a gente está falando esses recursos na última linha, elas sempre virão da tarifa. Então, quando a gente está falando de recursos de eficiência energética da distribuidora, a gente está falando de valores que são pagos por todos nós. Né? A gente está falando de todos os clientes que pagam a sua fatura, e dentro daquela fatura tem um percentualzinho lá que vai ser direcionado para isso. Então, na última linha, a população, de forma geral, está pagando para fazer projetos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com a aplicação desses valores, né? Mas, voltando para o ponto do cliente de baixa renda, então, a ANEEL tem essa preocupação social e obriga as distribuidoras, né, por forma de legislação, a que sejam feitas atividades nesses clientes que têm maiores carências. E aí, falando um pouquinho da vivência, realmente são projetos muito bonitos, né, na sua essência, porque acabam fazendo diferença na vida de muitas pessoas. A gente está falando de comunidades extremamente carentes, onde as distribuidoras, e isso todas praticamente fizeram em determinado momento, ofereceram a troca de geladeiras, né, instalaram questão de aquecimento solar. Então, assim, a gente acaba fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Claro que junto com isso vem algumas outras coisas que também são importantes e interessantes. Lembro de algumas localidades nas quais, junto com esse projeto, se fazia uma regularização. Então, nós estamos falando de localidades onde muitas das pessoas trabalhavam e tinham energia nas suas casas na forma de gato.
Então, tu chega lá e oferece várias coisas para essas pessoas, tu tira aquele risco de acidente, tu tira, né, o risco de vários outros problemas ali, inclusive na própria rede, porque daqui a pouco um curto ali, daqui a pouco vai derrubar uma subestação, enfim, tu pode deixar outras pessoas sem energia, e tu, junto com isso, tu leva coisas boas, coisas novas para essa população que tem uma necessidade enorme. Então, tem projetos muito bonitos na linha da eficiência energética para clientes de baixa renda, mas a gente também consegue enxergar possibilidades de reduções muito grandes, porque isso é um trabalho no varejo, né? A gente está falando de um cliente que tem um consumo muito pequeno. Para ele é muito, mas se eu olhar o sistema, eu preciso fazer muitas ações para ter reduções significativas. Quando eu falo já de numa indústria, daqui a pouco eu passo a ter possibilidades de reduções muito maiores com o mesmo investimento. E aí entra uma questão, até certamente algumas das pessoas que podem estar nos vendo têm interesse em fazer projetos, tem uma questão muito interessante aí que a ANEEL exige, que é o tal do RCB. Eu não sei se todos que estão acompanhando aí conhecem, né, que é a relação custo-benefício de um projeto. E isso vale para qualquer projeto. Claro que no caso do dinheiro regrado, do dinheiro que vem da distribuidora, isso tem um controle muito maior. Se eu quiser trocar minhas lâmpadas aqui em casa, eu não vou fazer, não vou ter uma preocupação de fazer um laudo, um projeto, no final um relatório de RCB. Mas é importante a gente conhecer a lógica, né? E aqui fica uma coisa bem interessante. É a relação do quanto eu estou investindo, relação custo-benefício, né? RCB. Então, é quanto que eu tenho de custo para quanto que aquilo vai me dar de retorno, para quanto aquilo vai me dar de redução. E aqui eu sempre gosto, nas minhas aulas, de gerar uma reflexão, Maicon, que eu acho que faz muito sentido. Normalmente as pessoas têm uma dificuldade de fazer esse entendimento, mas ela faz muito sentido. Quando a gente pergunta para uma pessoa que está iniciando o seu aprendizado em eficiência energética, a gente sempre que fala o seguinte: vale a pena trocar esta lâmpada incandescente, que não é eficiente, para uma lâmpada de LED? E a resposta da pessoa que está entrando, né, a gente brinca até o seguinte, né, cuidado quando tu entra correndo, que o chão recém foi encerado e tu tá de meia, né, então o chão recém foi encerado e tu tá de meia, cuidado com a resposta, né, porque a resposta de bate-pronto das pessoas é lógico que sim, eu tenho que pegar todas as lâmpadas que eu tenho incandescentes e botar LED, ou é interessante eu botar sempre os meus motores, somente motores de alto desempenho, de alto rendimento? Não. Vamos pegar um exemplo da lâmpada, né? Se eu tenho um local que eu não entro nunca, pegar o caso limite, eu nunca ligo aquela lâmpada, ela está no meu porão, né? Ela está no meu porão, e eu nunca entro lá, e eu tenho uma lâmpada lá incandescente. Se eu botar uma lâmpada de LED lá, e nunca ligar, eu não vou ter redução nenhuma. A única coisa que eu tive foi um investimento. Eu não vou ter retorno deste investimento. Então, esse é um ponto que, para quem está iniciando no processo de eficiência, ele é muito importante. É a gente entender que todo investimento tem que ter um retorno, que é o RCB, que é a relação custo-benefício. Quanto eu vou botar de dinheiro aqui para poder ter isso como retorno? Quando a gente investe em eficiência, a gente pretende botar aquele dinheiro e receber. E aí entra um outro ponto bem importante, Maicon, da gente debater aqui, eu acho que para quem tem interesse no tema. Quando a gente está falando disso, começam alguns empecilhos de projetos de eficiência energética. Porque sempre que a gente está falando de investimento, aí a gente entra num mundo de payback, né, de tempo de retorno, como é que isso vai funcionar? E aí a gente começa a encontrar vários entraves. Vamos falar um pouquinho da indústria, né, um pouquinho da vivência que eu trago dos projetos em indústria. Mesmo com um dinheiro muito barato, né, que é o dinheiro disponibilizado pela distribuidora, e até para quem não sabe, né, esse é um dinheiro realmente muito barato, tá? Se tu fores pegar numa outra linha convencional, certamente tu vais pagar mais por esse dinheiro para fazer o projeto. Ele acaba sendo complexo dependendo do que você deseja fazer. Vamos lá, vou deixar isso de uma forma mais clara. É muito difícil a empresa hoje apostar em projetos, e aí de novo, estou falando genericamente, né? Existem casos e casos. Tu conseguir fazer com que a empresa faça projetos que tenham paybacks maiores que 2 anos. Né? A nossa visão hoje ela acaba sendo muito de curto prazo. Por quê? Porque o gestor está cheio de coisas para fazer. Ele tem um recurso finito de recursos e ele tem vários projetos para tocar. E aí o que ele acaba dando prioridade? Para aqueles que dão rápido retorno.
Por N razões. Por N razões. A primeira delas é justamente por isso, a velocidade com que eu já começo a fazer isso aqui girar, né, reduzo esse custo e começo a ter esse ganho. Né? E a outra coisa, aí talvez não tão nobre, né, mas a gente sabe que acontece, é que as nossas empresas também têm alta rotatividade de gestores. Então o cara já sabe que ele tem uma possibilidade de não estar ali naquela empresa daqui a 4 anos, a não ser que ele seja o dono. E ele diz o seguinte, poxa vida, eu vou começar um projeto agora, e quando ele estiver fechando, eu já não vou mais nem estar aqui para ganhar o meu PPR, né, a minha divisão de resultados. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, né, de novo, não tão nobre, mas também acontece na visão, a gente enxerga isso acontecendo. Então, um dos problemas realmente dos projetos de eficiência energética, um dos entraves que a gente encontra às vezes, é justamente esse tempo de retorno. E isso vale também, não só para os projetos de eficientização, como para os projetos de geração. Né? Eu sei que não é o enfoque da nossa conversa aqui, né, Maicon? Mas a gente vê muito isso também. Né? Eu, particularmente, nas minhas aulas, até eu falo muito sobre isso. Né? A questão de payback, né? Porque é investimento. Eu vou desembolsar um dinheiro, eu vou desembolsar 30, 40 mil reais para botar na minha casa para reduzir quanto da minha conta? Em quanto tempo? E não tem como não fazer essa avaliação. A gente precisa, é investimento. Assim como eu vou botar na bolsa de valores, assim como eu vou botar num imóvel, eu tenho que dizer o seguinte, eu vou investir X para ganhar Y em X tempo. Né? E aí, quando a gente está falando de projetos de eficiência, isso cai na mesma regra. Né? E não tem como ser diferente. Não, eu acho que esse teu comentário também tem essa visão e essas questões dos projetos de eficiência energética. Nesse tipo de situação que nem a gente está vivendo agora, claro que uma situação extrema, né, de pandemia, mas certamente muitas empresas que não estavam talvez pensando, cogitando esse tipo de ação, começam a pensar porque começam a discutir, olha, a gente precisa reduzir custo operacional, e aí começa a olhar a conta de energia, de água, telefone, começa a olhar aqueles custos que talvez antes, se não tinha um processo bem estruturado, né, de gestão de energia dentro da empresa, passava meio batido, mas agora começa a ter que olhar esse tipo de coisa. E aí vem esse tipo de ação, né, através de projetos de eficiência energética, sejam eles financiados através da distribuidora ou não, mas o projeto ele precisa se pagar no tempo, obviamente, né? E aí eu faço um gancho dentro do que tu comentou, até para reforçar que de repente alguém pode usar, tá, mas então a distribuidora escolhe os projetos que ela quer, ou tá lá o Alexandre, lá ele que escolhia. Não, existe um manual de eficiência energética com todas as regras, né? Do que vale, o que não vale, como se calcula a relação custo-benefício para cada tipo de fonte, né? Então, isso tudo, na verdade, não é invenção nem de um lado nem de outro, né? Quem aplica os projetos precisa seguir aquela cartilha e quem está analisando os projetos para financiar também tem que seguir a cartilha na risca, né? Então, está tudo regulamentado, né? Isso é importante deixar claro, né? É interessante, Maicon, e até é uma mudança que a legislação teve de uns anos para cá. Quando eu trabalhei na época como gestor dos projetos de eficiência energética, eu vou te dizer que a legislação ela era um pouquinho mais, ela dava mais possibilidades do gestor decidir por que tipo de projeto ele faria. Hoje, a forma de trabalho dos projetos na distribuidora, ela está mais amarrada, o que eu acho ótimo, e muito mais transparente também. Porque tem muitas pessoas interessadas em fazer os seus projetos acontecer com esse dinheiro que, como a gente falou, é de todos os nós que pagamos uma conta de energia. Então, hoje, esse processo ele é muito mais transparente, porque existe um edital, eu posso entrar com recurso, eu sou ranqueado em cima dos critérios que o edital me dá. Então, isso fica muito mais transparente. Eu acho isso ótimo. Mas eu posso dar um exemplo de quando existia, e não tem nada errado, quando as distribuidoras tinham essa flexibilidade pela própria legislação. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, que eu vi acontecer e que foi muito interessante para a distribuidora e para vários clientes. Por exemplo, num determinado momento, a distribuidora estrategicamente pegou os valores nos quais ela tinha total discricionariedade para aplicar, tirando, que nem a gente falou, a obrigação do baixa renda e tal, e decidiu aplicar em clientes que são do mundo rural, né, dos irrigantes. Por quê? Olha que interessante a que ponto chega o nível de eficientização e qual o impacto que ele pode causar.
Regiões onde existem irrigantes, eu sei que tu conhece bem esse tema, né, Maicon, mas não sei se quem está ouvindo nos conhece, né? Mas a questão de onde existem irrigações e clientes com muita potência, porque a gente está falando de bombas gigantes, a gente está falando de jogar água para grandes volumes e grandes áreas, né, na irrigação. Só que tem uma característica muito especial. Esse tipo de cliente ele não opera o ano todo, ele tem um período de safra. Então imaginem uma realidade na qual eu tenho uma grande necessidade de carga que eu preciso atender, mas ela não se perpetua o ano todo. Então imaginem o seguinte, eu tenho que ter uma rede superdimensionada na maior parte do ano para atender bem numa pequena parte. Quando a gente faz cálculo de viabilidade, disso fazer sentido ou não, que é o que a gente estava falando do RCB, essa conta é muito difícil dela bater. É muito difícil fazer essa conta fechar. Só que, por outro lado, você não pode deixar de atender. Então, pegando o exemplo que eu estava comentando, num determinado momento, nessa questão da discricionariedade que a distribuidora tinha, ela estrategicamente decidiu fazer o seguinte: vamos investir em eficientização de clientes rurais irrigantes. Por quê? Porque assim eu vou conseguir atendê-los com a capacidade que eu tenho instalada, eu não vou ter a necessidade de fazer grandes obras, e isso tem grandes custos, né? Então eu vou conseguir atendê-los com a capacidade que eu tenho, e esta obra fica postergada. Então isso é interessante para todos, volta a ser interessante, aquilo que a gente estava falando, do jogo de uma aplicação de dinheiro de uma forma responsável. Por quê? Porque a distribuidora não vai estar montando redes superdimensionadas, podendo fazer um trabalho que mantém a rede que ela já tem, não faz esse investimento e ainda consegue atender de forma satisfatória os produtores que precisam daquela energia, precisam daquela qualidade de energia para fazer o seu trabalho, né? Então, aqui tem, de novo, né, uma conta que em alguns momentos ela não é muito simples, mas, de novo, essa questão dessa estratégia, ela está muito menor hoje em dia, porque existe uma regra muito mais rígida para as distribuidoras, né? Então, as distribuidoras hoje têm que se adequar. E aí fica uma outra dica para quem eventualmente possa estar nos assistindo e tenha interesse em participar com projetos, participar em cima de editais, entenda o que a sua distribuidora local, porque os projetos de eficiência energética eles têm que acontecer na área de concessão. Diferentemente de projetos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, que as distribuidoras podem fazer o projeto no formato até em parceria, muitas vezes. Então, nada impede que uma CE faça um projeto em parceria com São Paulo para pesquisa e desenvolvimento. Os projetos de eficiência energética eles têm que acontecer na área de concessão da distribuidora. Entenda, e aí, de novo, né, pegando as pessoas que eventualmente tenham interesse em fazer projetos, entendam a real necessidade da sua distribuidora local. No nosso caso aqui, as grandes, a gente está falando de RGE e CE, falando de Rio Grande do Sul, né? Entenda as necessidades, quem são as classes de consumo que hoje essas distribuidoras precisam investir, porque elas têm bastante dinheiro para investir, e claro, né, agora, só fazendo um parênteses aqui, né, a gente está passando um momento diferenciado, e aí é importante fazer esse parênteses também, né, Maicon? A gente está falando de bastante dinheiro, sim, ainda é bastante dinheiro, sim, mas a gente está falando de um momento de desaquecimento de economia por razões de Covid, enfim, a gente está, Covid-19, né, a gente está passando por um momento muito conturbado e muito complicado nas questões produtivas. Obviamente, isso faz com que se reduza a produção, reduz consumo de energia reduz contas a pagar, diminui a receita operacional líquida da distribuidora, diminui os valores que vão ser aplicados, o 0,4%, né, o 0,5% que a gente falou no início, dessa receita operacional líquida baixa, menos projetos virão aí falando de 2021, né, que seriam os dinheiros que estão deixando de entrar no caixa da distribuidora em 2020. Perfeito. É um ciclo, né? Não tem como escapar disso, né? Eu tinha até um comentário aqui, mas acho que até tu já explorou e respondeu, né? Que era, a gente certamente tem alunos, né? A gente tem empresas júniores dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como tem outras universidades também. E aí o caminho para esses alunos aí que já estão vivenciando a questão do empreendedorismo e engenharia, né? Iniciar nessa área, mas acho que tu já comentou bem, né? Entender como é que funciona a dinâmica dentro da distribuidora e tu reforçou bem, né? Os projetos precisam ser feitos na área de concessão da distribuidora quando fala de eficiência energética e entender bem o manual de eficiência energética, né? Eu acho que é estratégico isso para poder iniciar
nesse mundo aí da eficiência energética. Pegando essa linha, Maicon, aí... até... Desculpa, não, te cortei. Só fazer um parênteses, então. É uma questão interessante aqui, porque a gente está falando de alunos, né? Eu também encaminhei e vi que entrou aqui, pelo menos um dos meus alunos aqui da FTech, né? Eu vi que entrou, então tem pessoas que estão estudando, e aí eu acho que fica um outro ponto interessante. Acho que foi em 2017, 2018, eu me lembro de uma entrevista com o Bill Gates, que perguntaram para ele o que ele estudaria se ele estivesse entrando agora na faculdade, né? E ele falou inteligência artificial, energia e biociências, né? Biotecnologia. Então, fica interessante, né? E fica um parabéns aí para quem está buscando essa área. Eu, particularmente, vivenciei muito essa área profissionalmente e academicamente. Então, eu realmente tenho um carinho muito grande e gosto bastante do tema, mas fica um ponto de reflexão para quem está começando, que possivelmente várias das pessoas que estão nos assistindo estão, né, são alunos, seja da FTech, seja da URGS, ou estejam, mesmo que não sejam alunos, estão interessados nesse tema, porque ele é um tema que só tende a crescer. A nossa necessidade por energia só aumenta, tirando, claro, agora que a gente está vivendo uma situação totalmente na contramão de tudo do mundo, né, passando isso, não temos dúvidas que as necessidades vão aumentar. Até nós mesmos, né? Eu lembro, de novo, né? A gente tinha falado de não comentar muito do tempo, né, Maicon, de idade, mas eu lembro quando eu era criança, nós íamos para a praia e era muito comum faltar energia. Então nós ficávamos lá na casa da praia. O que nós tínhamos de grandes problemas? Nós não tínhamos a televisão e iluminação. Ponto. Era só isso. Então nós botávamos a vela, resolvia a lanterna, nós resolvíamos o problema da iluminação. Nós ficávamos basicamente mesmo era sem televisão. Esse era o nosso problema. Hoje, quando falta energia, nós perdemos o celular, nós perdemos a internet, nós perdemos o computador, nós perdemos a televisão, que a gente utiliza ainda. Então, assim, hoje a nossa necessidade por energia, ela aumentou demais. E isso vem junto também com a nossa paciência para a escassez. Né? E aí, quando a gente fala de ser eficiente, está muito relacionado a isso, porque quando eu passo a ser eficiente, eu talvez consiga, talvez não, né? Pelo conceito, eu consigo fazer o que eu já fazia, ou mais do que eu já fazia, com a mesma geração, com a mesma energia que eu tenho na mão. Então, esse é um ponto também para a gente pensar por que é tão importante a gente debater, e a gente está fazendo isso aqui, a gente debater eficiência energética. Não, legal. Eu tenho duas perguntas aqui, mas aproveitando que tu comentou essa questão, né, que as pessoas têm a necessidade hoje, e é natural, né, porque a energia traz qualidade, de conforto, enfim, elas têm não aceitam muito tempo, né? Eu vivenciei, principalmente a parte operacional da distribuidora, né, desde de 2003, foi quando eu iniciei na distribuidora, e até 2017 ali, início de 2018. E sempre nessa área operacional. E a gente percebe, assim, eu percebi ao longo do tempo, né, que os clientes, com o passar do tempo, eles foram ficando, não vou dizer impacientes, mas mais exigentes. Ou seja, se você aceitava antes meia hora sem energia, passou para 20, passou para 10, e depois de um minuto já se torna uma eternidade. Uma eternidade. Em função do que tu comentou, né? Você fica sem TV, você fica sem internet, dependendo, você não liga nem o fogão de casa, tem fogão elétrico já aí, então é bastante. O micro-ondas, né? Se não for no fogão elétrico, o micro-ondas já não aquece a janta, né? Exato. Mas eu tenho dois comentários aqui que o pessoal questionou ali, né? Aproveitar aqui, até pelo nosso tempo aí, né? 17 minutos faltando. Fazer as duas perguntas, porque uma acho que tu já comentou, mas só para reforçar, para não passar em branco, né? Na prática, resumidamente, como uma indústria entra com um pedido num projeto, né? Acho que tu condensou, mas só para dar uma reforçada. Legal. E aí Legal. A outra pergunta que eu acho bem interessante, que o projeto foi aprovado, certo? No decorrer do processo, pode ser glosado, revalidado, perder o incentivo? Acho que é bem interessante, pode comentar sobre isso. Pode, vamos lá então. A primeira coisa, né, Maicon, só separar bem, né? Quando a gente fala de projetos de eficiência energética, a gente separar projetos de eficiência energética da indústria dela, iniciativa dela,
projetos de eficiência energética da indústria com recursos da distribuidora. Acho que só a gente, de repente, para quem está nos ouvindo, deixar isso bem claro, porque são mundos bem distintos. Se eu sou dono de uma empresa e eu desejo fazer o meu projeto, eu dou as minhas regras, né? Como é que é? Minha empresa, minhas regras, né? Então, assim, aí eu consigo jogar com isso, né? Então, eu não tenho uma obrigatoriedade de utilizar um dinheiro que veio da tarifa de todo mundo. Então, aí eu consigo ter a minha flexibilidade, eu trabalho da forma que eu entender melhor. Claro que ninguém, e aí a gente está falando de indústria, ninguém quer botar dinheiro fora e vai cumprir todo um protocolo. O que seria esse protocolo, né? Eu vou fazer um diagnóstico, eu vou ver lá o que eu tenho, o que eu posso fazer, em cima desse diagnóstico, né? Ou seja, fazer essa fotografia, de tirar o que eu tenho de necessidade e o que eu posso mexer, eu faço o meu projeto. Em cima do meu projeto, eu vejo se ele é viável ou não. Eu faço, executo o projeto. Depois eu tenho que fazer medição e verificação, e ver se realmente aquilo que eu falei que aconteceria, aconteceu, e aí eu faço meus relatórios finais. Pensando em termos de ANEEL, por óbvio, se eu botei no meu projeto um determinado RCB, um determinado custo-benefício, e o meu projeto foi aprovado em razão disso, e aí entra o ponto já respondendo a tua pergunta, eu tenho que cumprir aquilo no qual eu me propus a fazer. Aí fica o cuidado realmente quando falaste em glosa. Acontece, sim, acontece. Se a ANEEL entender que o projeto não atingiu aquele objetivo pelo qual ele se propôs, quando ele foi feito, pode haver realmente uma cobrança, e aí as distribuidoras têm uma responsabilidade nisso também, né? As pessoas que fazem os projetos têm responsabilidade nisso também. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né, Maicon, de realmente conseguir atingir o nosso objetivo em cima daquilo que a gente se propôs. E aqui fica um outro ponto que eu acho que é bem interessante comentar, que eu vivenciei algumas vezes, não foi uma nem duas, algumas vezes por desconhecimento e outras vezes até, infelizmente, já vi algumas situações de um pouquinho de má fé dentro do processo de eficiência energética. A gente precisa lembrar que eficiência energética, a gente tira duas fotografias. Uma antes do projeto e uma fotografia pós-projeto. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, pegar uma coisa assim bem básica e bem simples para que quem não é desse mundo aqui consiga nos entender. Se eu tenho uma conta de 10 mil reais, eu tenho a minha conta 10 mil reais, vou fazer um projeto de eficiência energética. Eu te apresento um projeto, né, Maicon? Tu é o cara que paga 10 mil por mês, te apresento um projeto e te digo o seguinte, se você investir aqui 50 mil reais, a sua conta vai baixar 30%. Aí o Maicon, Alexandre, gostei, pago 10 mil por mês, vou passar a pagar 7, se eu investir 50, é isso? Eu digo, é isso. Aí o Alexandre vai lá e implementa, o Maicon me dá os 50 mil, o Alexandre vai lá e implementa o projeto. A conta do Maicon cai para 9. Aí o Maicon vem para cima do Alexandre e diz o seguinte, Alexandre, tu me disse que minha conta cairia para 7. E a minha conta foi para 9, ela era 10, foi para 9. Tu não cumpriu o que tu prometeu. Aí vamos lá, cuidado, a gente está falando de fotografias. Daqui a pouco o Maicon operava somente 2 turnos e passou a operar 3 turnos. Aí, por óbvio, que ele vai ter um aumento natural da sua conta. Então, esse é um ponto muito importante para quem está começando as avaliações de eficiência energética, né? A gente lembrar que a gente está falando de 2 fotografias. É uma fotografia antes do projeto, uma manutenção do perfil de consumo para uma situação B. A gente sai de uma situação A para uma situação B, mas mantido o mesmo perfil de consumo. O que no mundo real é muito difícil de ser cumprido dessa forma tão estanque. Eu ligo a minha lâmpada das 10 da manhã às 6 da tarde, vou ser sempre assim até morrer. Não será assim. Se eu falar de indústria, então, isso se amplifica muito, porque eu tenho oscilações de mercado, eu tenho máquinas que vão ser ligadas por mais tempo, e aí quando eu faço essa comparação simplista, somente financeira, eu corro um risco enorme de realmente tomar decisões erradas, ou que nem eu falei. Existem pessoas que por desconhecimento e outras pessoas, muitas vezes, por má fé. Por que eu estou falando má fé? Porque, pegando o teu caso, esse exemplo, né, tu vai me dizer o seguinte, Alexandre, tu me prometeu que minha conta cairia para 7, ela foi para 9. E aí tu vem para cima de mim querendo me cobrar essa diferença de 2, quando ela não é devida. Pegando esse exemplo, né? Eu não estou te devendo 2, na verdade tu modificou o teu perfil de consumo. A fotografia A e a fotografia B são cenários diferentes.
Se fossem iguais, eu te entregaria essa diferença para 7. Então, quando a gente está falando disso em eficiência energética, também é muito importante que isso fique claro para as pessoas que estão envolvidas no processo. Entender as fotografias, diferentes momentos, momento A, momento B, e que eles teriam que ser estanques. E no mundo real não são. Infelizmente, ou felizmente, né? Que bom que isso é um ser vivo e que isso vai mudando, mas as pessoas que estão envolvidas no processo precisam conhecer. Não, perfeito, é isso aí, Lu. Aproveitando que a gente, infelizmente, o nosso tempo vai se esgotando aqui, a gente tem mais aí uns 6, 7 minutos. Então, eu tenho 2 perguntinhas para a gente fechar e aproveitar e fazer o link, né, de eficiência e gestão. Só comentar aqui que a gente recebeu um comentário aqui e aí falando sobre aquela questão de faltar energia, né? E uma pessoa comentou, né? Hoje tem a questão ainda de automação, né? IoT nas casas. Então, dependendo, tem casa que não vai nem funcionar, né? Não vai abrir o portão da garagem, né? Eu não vou conseguir abrir o portão da garagem. Não consegue nem abrir a cortina, né? Então, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Mas aproveitando, assim, que comentou, né, para a gente fazer um fecha aqui agora, para nós não estourar o nosso tempo, a questão de tu comentou dessa importância, né, o projeto, do que você promete, né, você tem que entender como é que funciona o projeto. Eu queria fazer 2 comentários aqui para te fazer o fechamento para nós explorar. Qual a formação necessária para estar nesse ramo, né? Dentro de toda a experiência que tu tem, que tu poder dar de dicas para o pessoal que está assistindo, está se formando, enfim, ou que está buscando, né, entrar nessa área, seja engenheiro ou não seja, enfim. Tá? Então, fazer esse comentário. E aí, para fechar, qual a relação que tu vê assim, entre a questão da gestão energética e a eficiência energética, certo? E como trabalhar esses 2 pontos concomitantemente, até como tu comentou, né? Você promete uma coisa, mas aumentou, você produziu mais, então você está gerenciando, tem eficiência, está gerenciando, entende o que está acontecendo, para a gente fazer esse fechamento aí. Bacana, Maicon. Bom, começar pelo primeiro ponto, né? Quando a gente está falando aqui de pessoas que atuam na área, obviamente, né, quem vem da área técnica vai ter muito mais facilidade desse entendimento, porque quando a gente entra em cálculo, e aí se algum de vocês aqui tiver o interesse, por exemplo, entra no site, até fica uma sugestão, né? Entra no site da CE, verifica esse último edital que está aberto, agora ele era para ter fechado, mas em razão da pandemia eles postergaram o prazo, e lá tem inclusive planilhas para cálculo de RCB. Então, claro que quem já é da área, né, Maicon, o cara que fez eletrotécnica, engenharia elétrica, engenharias de forma geral, ele vai ter muito mais facilidade para entender, né, que energia consumida é potência vezes tempo, então se eu reduzo potência ou tempo, eu vou reduzir energia consumida. Então isso tudo, de novo, não é ciência de foguete, não é ciência espacial, não tem não tem integral para quem está fazendo engenharia, não tem derivadas, né, mas precisa ter um conhecimento de matemática para conseguir consolidar, porque uma coisa é nós fazermos o cálculo de uma lâmpada, daqui a pouco eu tenho várias lâmpadas, várias taxas de utilização, várias potências, eu começo a entrar com motores, eu começo a entrar com refrigeração. Então, assim, se eu começar a expandir isso muito, falando de formação, é interessante que o cara tenha uma formação técnica. Mas agora tem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente reforçar. Tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos aqui, e agora, em razão da pandemia, isso se acelerou demais, as pessoas estão estudando aquilo que elas gostam e não necessariamente tenham um canudo, né? Não necessariamente tenham a formação formal, vamos chamar assim. Então, hoje tem possibilidades enormes aí de busca de aprendizado. A gente acha cursos online de várias formas, e aí eu vou aproveitar esse momento até para falar, né? Eu botei um curso online de gerenciamento de energia, né? Justamente trazendo vários desses pontos. Então, qualquer um pode aprender a respeito deste tema. Não é mais uma ciência de foguete, não é mais algo inacessível para qualquer mortal. Então, primeiro ponto, né, respondendo, sendo objetivo, até porque eu estou preocupado com o tempo agora, mas sendo objetivo, é interessante que a pessoa tenha formação técnica, né, e aí eu estou falando de engenharias, cursos técnicos para conseguir rodar bem, mas qualquer um pode chegar na sua casa
trocar suas lâmpadas, olhar a potência da lâmpada que tinha, a lâmpada que botou, ou trocar a geladeira, aí tem as classificações, né, de eficiência, A, B, C e tal, ver quanto que ela consome por mês e fazer um cálculozinho pegando essa fatura ali. Qual é o custo do meu quilowatt-hora na minha distribuidora? Ah, é 80 centavos. 80 centavos, se eu diminuir, se eu trocar essa lâmpada, se eu trocar essa geladeira, quantos quilowatts-hora eu vou gastar menos? 80 centavos vezes esse valor. Não é uma ciência de foguete, né? Então eu consigo já fazer isso de uma forma muito mais clara, muito mais simples. Então, de novo, qualquer um pode fazer, mas claro que quem tem a formação técnica, as engenharias, os cursos técnicos, eletrotécnicos, vão conseguir fazer isso de uma forma muito mais fácil. Pegando agora a sequência da pergunta, né, se é concomitante a questão do gerenciamento de energia e da eficiência energética. Na verdade, elas andam juntas, né, Maicon? Porque a gente falar de uma coisa ou outra separada, elas vão andar sempre juntas. O que eu vi na minha história profissional, assim, e em especial logo que eu entrei na distribuidora, porque a minha primeira atividade na distribuidora foi gerente de contas. Então eu atendia grandes consumidores, eu atendia grandes clientes. Eu percebi uma falta de conhecimento bárbara, e inclusive em empresas grandes. Né? Aquilo que você comentou assim da dificuldade, né, das empresas, mas muitas vezes também falta conhecimento destas empresas do como gerir. Eu lembro de um debate uma vez, por óbvio, não vou dizer o nome da empresa, muito menos o nome da pessoa, é óbvio, né? Mas eu me lembro que a gente começou a debater e eu entrei na conversa num nível aqui, né? Disse, olha, tu tens uma contratação de demanda, talvez ela seja superdimensionada e tal. E fui, né? E eu achando, e o cara me olhando com cara de que estava entendendo tudo, né? Eu digo, agora ele vai pegar e vai me solicitar a redução dessa demanda contratada. Para quem não sabe o que é demanda, né? É a potência que ele vai necessitar, ele tem que contratar antes, né? Só porque talvez tenha alguém que não sabe do que a gente está falando. E aí conversa vem, cafezinho e tal. Aí ele disse, Alexandre, gostei muito da conversa, eu só queria que tu me explicasse melhor aquela questão da demanda, o que é a demanda mesmo? Aí eu disse assim, como é que tu vai fazer uma gestão de energia se tu não tem os princípios básicos? E eu não estou falando de uma empresa pequena, né? Eu não estou falando de uma empresa de fundo de quintal. Então a gente percebe realmente que há uma dificuldade de gestores de entender esse processo como um todo, e aí o que acontece? A gente entra no processo tanto de gestão, e aí tem uma coisa interessante que eu não sei se todos conhecem, né, Maicon? Hoje, inclusive, nas nossas casas, a gente tem uma opção de mudança de forma de faturamento de energia. Hoje a gente tem a possibilidade da tarifa branca, né? Então, assim, de novo, né, não sei se todos conhecem aí, mas nós, hoje, como clientes baixa tensão, a gente tem a possibilidade de contratação de energia convencional, que é o que a maioria dos nossos clientes tem, e que era a única opção até bem pouco tempo, que a gente paga o custo da energia independente do horário de utilização, o mesmo valor. Então, se eu ligar a minha máquina de lavar louça às 7 da noite ou às 5 da manhã, o custo é o mesmo. Em contrapartida, eu tenho uma possibilidade, e hoje isso já é uma possibilidade, é real e muito pouca gente sabe, de ter valores diferenciados de consumo dependendo do horário de utilização. Isso é a tarifa branca, mas aí entraria, acho que pelo nosso tempo, né? Eu não vou conseguir entrar na explicação. Eu até ia te comentar, a gente tem 1 minuto e meio, né? Porque a gente tem o Instagram nos dá um tempo, mas com certeza já vou deixar até o convite aqui para a gente fazer uma segunda rodada, porque eu acho que tem muito assunto legal e acho que dá para ver que tu gosta do assunto também, e acho que todo mundo que está assistindo, né? Recebi aqui alguns comentários, pessoal dizendo muito didático, legal. Então já vou deixar aqui um convite para a gente discutir aqui um segundo round, né? De conversa, com a disponibilidade tua. Eu acho que a gente pode explorar bem mais assuntos aí. Fico à disposição, Maicon, né? Eu acho que a gente está chegando aos finalmente, então fica aqui realmente o meu agradecimento. Você comentou que eu gosto, realmente eu gosto, né? Quem me conhece sabe, é um grande prazer para mim. A sala de aula, para mim, é algo que realmente é um grande prazer, né? Eu tenho realmente um prazer em ensinar aquilo que a gente aprendeu no decorrer da nossa história, assim, para mim,
é muito bom conseguir ver. Eu vi alguns ex-alunos aqui entrando, né, fazendo seus comentários, né, um botou ali, relembrando minhas aulas de gerenciamento de energia. Então, isso para mim realmente é um prazer e conseguir fazer com que as pessoas tenham um desempenho melhor em cima daquilo que a gente pode passar, realmente é uma coisa muito bacana e que nos deixa sempre muito, muito, muito felizes, né? Eu, particularmente, fico muito feliz e muito orgulhoso de conseguir fazer esse trabalho. Vamos combinar, então. Fica aqui já para a gente combinar. E agradeço, pessoal. Vou ter que me despedir porque o tempo vai fechar. E agradeço ao Alexandre. Até. Obrigado a todos que